eu sou a professora Caterina e nesta aula a gente vai ver sobre overtones, bandas de combinação e hot bands. Então a gente ainda está no tema de espectroscopia vibracional. Na aula passada eu mostrei para vocês um espectro teórico que a gente observaria para a molécula de CO2, tanto no infravermelho quanto no Raman. Então, na teoria, a gente esperaria duas bandas no modo do infravermelho e uma banda na Raman, sendo um estiramento assimétrico, uma deformação angular e um estiramento simétrico. Entretanto, quando a gente vai olhar o espectro de verdade do CO2, o que a gente observa é bem diferente do que a gente estava prevendo. Primeiramente, a gente vê que no Raman a gente tem duas bandas ao invés de uma. E no infravermelho, a gente tem bandas a mais. Então, e o que seriam essas bandas a mais? E por que estão aparecendo dubletos no nosso infravermelho e no nosso Raman? Bom, nessa aula a gente vai verificar por que essas coisas acontecem. Na espectroscopia vibracional, a gente tem a transição que ocorre do Ni0 para o Ni1. Então, tanto faz se a gente está lidando com o infravermelho ou com o Raman, essas transições sempre vão ocorrer do Ni0 para o Ni1. E nós temos, como previsto, 3n-6 vibrações. E a gente conseguiu prever nas nossas últimas aulas essas vibrações e as representações de simetria dessas vibrações. Entretanto, a gente acabou de ver que o espectro de algumas moléculas apresenta outras bandas. Bom, algumas dessas bandas são devido à excitação para um nível eletrônico superior e não para o nível eletrônico Ni1. Então, ela pode ser Ni0 para Ni2, Ni0 para Ni3 e assim por diante. Esse tipo de banda é chamado overtone. Essa banda pode ocorrer para qualquer nível, mas elas ocorrem com bem menos frequência do que as bandas de vibração normal. Outro tipo de banda que a gente pode observar no nosso espectro são bandas que ocorrem do nível 1, então o nosso nível excitado já está populado e então ocorre também a excitação do nível 1 para o nível 2 ou do nível 1 para o nível 3 e assim por diante. Como a gente está tratando com o nível excitado populado como estado fundamental, o que a gente tem são as hot bands. E isso quer dizer, então, que isso vai depender da temperatura. Bom, e por que essas coisas acontecem? Vamos ver agora que a gente tinha visto nas outras aulas que um requerimento da simetria para que uma vibração ocorresse era de que a função de onda no estado fundamental vezes o momento de dipolo da luz vezes a função de onda do nosso estado excitado desse uma integral diferente de zero. E para que essa integral fosse diferente de zero, a gente precisava que esse produto contivesse uma representação de maior simetria do nosso grupo de ponto da molécula. E a gente pode descrever os estados eletrônicos de uma molécula, de uma vibração, de um oscilador harmônico, como a energia, que está dada em centímetros a menos 1, que é igual a Ni mais meio vezes a frequência. E isso nos dá um poço de potencial de um oscilador harmônico. Mas o que a gente observa é que a gente não tem um oscilador harmônico, nós temos um oscilador anarmônico. E o oscilador anarmônico, então, ele tem uma energia que vai variando de acordo com os níveis eletrônicos, ela vai se dispersando. Isso aqui é bem mais parecido
com o que a gente observa experimentalmente do que com um oscilador harmônico, certo? Então, um overtone é a transição do estado fundamental para o estado excitado número 2. Então, esse seria o primeiro overtone, né? O primeiro overtone é do nível 0 para o nível 2. A gente tem o segundo overtone, que é do nível 0 para o nível 3, e assim por diante. A gente espera, se fosse um oscilador harmônico, a nossa vibração, a gente esperaria observar o primeiro oscilador harmônico, o primeiro overtone, numa frequência 2 vezes maior do que a vibração normal. Então, 2.885,9 vezes 2 dá 5.771. E o segundo overtone seria observado numa frequência 3 vezes maior. Então, a energia da nossa transição seria 2 vezes, ou 3 vezes, ou N vezes a vibração normal, certo? Só que, quando a gente observa os valores experimentais com os valores teóricos para um oscilador harmônico de vibração, a gente vê que não são parecidos os valores. Então, a gente tem no experimental 5.668 e para o oscilador harmônico, esse valor de energia é bem maior. Quando a gente vai para o segundo overtone, isso é ainda mais evidente. Então, nós verificamos aqui, com esse exemplo que eu estou mostrando, que é para vibração do HCl, que nossa vibração de fato é harmônico. Então, quando a gente faz os cálculos, levando em consideração que a vibração é um oscilador anarmônico, a gente pode também levar em consideração que o nosso overtone vai ser 2 vezes a primeira banda de transição e o segundo overtone vai ser 3 vezes a primeira vibração fundamental. E quando a gente compara esses valores, a gente verifica que eles são bem mais corretos do que para o oscilador harmônico. Desta forma, a gente verifica que a gente tem, então, misturas de estados de energia e de frequências dentro do nosso sistema. Isso faz com que haja a possibilidade de misturar bandas ou transições vibracionais. Então, para que a gente entenda um pouco melhor, a gente tem que lembrar que as vibrações elas são descritas como qualquer molécula no espaço. Então, uma molécula no espaço é descrita pelo operador H vezes a função de onda, que é igual à energia vezes a função de onda dessa molécula. Então, a vibração também vai ser descrita como uma função de onda, sendo que o E vai estar relacionado com o nível excitado que está a nossa molécula. E a nossa função de onda, ela vai ser em função das coordenadas dos elétrons e dos núcleos. Assim, a gente consegue associar a função de onda com uma representação de simetria, que está levando em consideração as coordenadas dessa molécula em relação a um ponto específico da molécula. E nós sabemos que a função de onda fundamental, estaria no estado 0, é totalmente simétrica, que a gente viu em outras aulas essa parte da teoria. Bom, nós também sabemos que as funções de onda das vibrações moleculares, elas podem ser descritas por essa equação. Nesta equação, nós verificamos que ela vai ser dependente do número quântico vibracional e a direção dos eixos. Então, aqui a gente está representando o que eu falei no slide anterior. E quando a gente está lidando com uma função de onda no estado excitado, a gente tem misturas de funções de ondas. Então, a gente tem φI com NI, QI e φM com NN, QM. Tudo certo? Então, quando a gente for tratar com uma
transição de uma vibração, a gente pode escrever da seguinte maneira. Então, aqui, para uma transição fundamental, das que a gente já observou nas outras aulas, a gente poderia descrever como φA, φB. Isso aqui seria o nosso estado fundamental, resultando numa excitação, e a nossa excitação está na função de onda φA. Mas a gente, então, vai ter uma energia da mistura de φA com φB. Tudo bem? E a mesma coisa se a gente excitasse para a função de onda φB. Então, a gente teria uma mistura de φ0 com φB1, certo? Então, quando a gente tem um overtone, a gente pode representar da mesma maneira. Então, a gente tem a nossa representação do estado fundamental, então, função de onda A no nível 0, função de onda B no nível 0, resultando na excitação duas vezes, pode ser tanto para a função de onda A, quanto dividido entre A e B, ou vai totalmente para a função de onda B. E agora, a gente tem que lembrar que a função de onda ela é uma função das coordenadas dos elétrons e dos núcleos. Isso vai estar associado a uma representação de simetria. E qual que é a representação de simetria do nosso estado fundamental? Bom, nós já sabemos que a representação de simetria do estado fundamental é a representação mais simétrica do nosso grupo de ponto da molécula que a gente está estudando. Mas agora a gente vai saber qual que é a representação de simetria deste produto aqui, de φA com φB. Então, vai depender, o produto vai depender se a gente está colocando essa excitação só em uma função de onda ou se a gente está dividindo φA com φB. Então, dessa maneira, a gente tem que, se o Ni, ou seja, esse númerozinho que está entre parênteses, for par, a nossa função de onda vai ser totalmente simétrica. Então, ela vai ter a simetria da função da representação de simetria mais simétrica do grupo de pontos daquela molécula. Mas se for ímpar, ela vai ter a simetria de Ni. Então, aqui nesse caso, nós teríamos uma representação de simetria diferente destas duas aqui. Tudo certo? E por que isso? Porque quando a gente tem uma função de onda par, a gente tem uma função de onda que é totalmente simétrica, tanto no eixo X, como a gente está vendo aqui. Agora, quando a gente está tratando com uma função de onda ímpar, ela é assimétrica. E por isso que a gente tem que lidar com esse tipo de cálculo diferente. Então, mas o que isso quer dizer, né? Como é que eu vou fazer, então, o cálculo? Como que eu vou descobrir qual que é a representação de simetria do meu estado excitado? Bom, então aqui eu selecionei um exemplo para que a gente entenda um pouco como que ocorre o overtone e o que é a representação de simetria do nosso estado excitado do overtone, certo? Então, o exemplo é de uma molécula desse tipo, tudo certo? Esta molécula você pode ser, por exemplo, BrF5. Ela tem a sua base quadrada e não tem um flúor oposto a este flúor. Dessa forma, a gente verifica que ela tem um C4 aqui, que a gente pode rotacionar 4 vezes. E nós vemos que ela tem um σV, mas ela não tem σH. Então, ela é uma molécula C4V. Então, essa aqui é a tabela de caracteres das moléculas do tipo C4V. E agora, a gente precisa, então, achar a representação redutível desta molécula. Bom, a gente pode fazer do jeito mais simples, que é ver os átomos que ficam imutáveis quando a gente aplica as operações de simetria. Então, a gente vai ver quantos átomos ficam imóveis quando a gente aplica cada uma dessas operações de simetria, certo?
quando a gente aplica E, nada ocorre com a nossa molécula. E a gente tem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos que ficam imóveis. Quando a gente aplica C4, a gente está rotacionando neste eixo e apenas o bromo e o flúor vão ficar imóveis. Então, nós temos o número 2. Quando a gente aplica C2, nós estamos ainda lidando com este mesmo eixo. Então, nós vamos ter novamente o número 2. Então, apenas o bromo e o flúor ficam na sua posição. Quando a gente aplica sigma V, Quando a gente aplica sigma V, nós temos 4 átomos que vão ficar na sua posição. Seria este flúor, este bromo, este flúor e este flúor, por exemplo. Agora, quando a gente aplica sigma D, que é cortando a molécula ao meio, bem em cima do eixo de rotação, então a gente tem o bromo e o flúor. Novamente, nós temos apenas 2 átomos que ficam imutáveis. E agora, a gente então tem que aplicar os fatores de correção. Os fatores de correção tem que, primeiro, quando a gente tem o E e o CN, a gente tem que primeiro subtrair 2 e depois multiplicar por esse fator de correção. Quando a gente tem uma operação de inversão, de rotorreflexão ou de reflexão, a gente simplesmente multiplica pelo fator de correção. Então, aqui a gente tem um E, um C4 e um C2. Então, esses 3 primeiros números aqui, a gente primeiro tem que subtrair 2. Então, a gente subtrai 2 destes números, tem agora 40042. Só que agora a gente tem que multiplicar por xi. E cada um desses valores, dessas operações, tem o seu fator de correção para ser aplicado. Então, para a função E, nós temos que multiplicar por 3. Então, a gente multiplica por 3, dá 12. Para C4, então C4, a gente multiplica por 1. Então, é 0 por 1 dá 0. Aqui também é 0, vai ser 0, não importa qual que é o fator de correção. Quando a gente tem um sigma, tanto faz se é V, ou se é D, ou se é H, a gente tem que multiplicar por 1. Então, a nossa representação redutível é 12, 0, 0, 4 e 2. Agora que a gente tem a nossa representação redutível, a gente pode utilizar desta forma que nós já vimos em outras aulas para determinar quais são as representações de simetria irredutíveis que estão contidas aqui. Então, para que a gente está fazendo isso? Para que a gente primeiro descubra quais são as funções de onda que estão acopladas com a vibração fundamental, porque o overtone é o duplo desta representação fundamental. Então, a gente tem que vai ter que fazer 1 sobre H. H é a ordem da nossa tabela de caracteres, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ordem do nosso grupo vai ser, então, 1 sobre 8 aqui nesse valor, vezes o somatório do caractere da nossa função redutível, vezes o caractere da nossa função irredutível, vezes quantas vezes essa representação ocorre. Então, fazendo isso para o A1, a gente tem, então, o valor de 3. Quando a gente faz para todas as representações, A2, B1, B2 e E, a gente encontra, então, que nós temos 3 A1, 2 B1, 1 B2 e 3 E. Então, a gente pode ter vibrações para essa molécula com todas essas simetrias. Então, os nossos overtones podem ser tanto B1, pode ser tanto E, pode ser B2, pode ser A1 e assim por diante. Mas, vamos ver agora como que a gente faz a nossa representação de simetria do estado excitado. Então, suponha que o nosso NiA e o NiB vão se transformar como E no grupo de ponto 4, C4V. Então, a gente tem a representação de simetria E.
Então, quando a gente está tratando com uma vibração fundamental, a gente teria aqui nosso estado fundamental, que é NiA0 com FiA0 com FiB0, dando a representação de simetria A1. Esse é o estado fundamental da nossa vibração. E o estado excitado, quando a gente está lidando com estas representações, que tem o número 1, como que a gente representa a representação desse estado excitado? Será que a representação vai ser E? Então, para uma vibração fundamental, ela é E, porque aqui a gente tem A1 vezes E, e aqui vai ser E vezes E. Mas quando a gente está tratando por um overtone, nós não temos a representação E vezes E. Então, o que a gente faz? A gente tem que tratar diferente essa representação. Então, vamos ver qual é a representação de simetria para o estado excitado para quando está tratando com um overtone. Então, inicialmente, aqui a gente vai ver como que a gente consegue encontrar a simetria para os níveis 1, 2, 3 e 4, quando a gente está tratando com funções de onda que são representadas pelo modo E no grupo de pontos C4V. Tudo bem? Então, para encontrarmos essa simetria, nós temos que lembrar que a nossa representação vai ser igual ao caractere da nossa tabela, e isso está associado com esta equação. Então, é meio vezes o somatório da nossa representação da função de onda, então, vezes os caracteres. Agora, o que quer dizer isso? Bom, agora, na prática, a gente vai ver o que quer dizer isso. Então, aqui a gente tem a tabela de caractere da nossa molécula C4V. Esse R, ele vai ser as nossas operações. Então, a gente tem E, C4, C2, sigma V e sigma D. Então, o R é isso. E, C4, C2, sigma V e sigma D. O R quadrado é essa operação ao quadrado. Então, E vezes E é E. C4 vezes C4 é C2. C2 vezes C2 é E. Sigma V vezes sigma V é E. E sigma D vezes sigma D é E novamente. E isso a gente faz para o R ao cubo e o R à quarta também. E isso vai nos dar todas essas representações, certo? Agora que a gente tem esta tabela aqui, a gente tem que ver quais são os valores numéricos da nossa equação. Mas primeiro a gente tem que achar, então, qual que é o caractere corresponsável por esta representação. Então, o que quer dizer isso? Que é o valor numérico da tabela de caracteres para o modo E. Então, a gente olha aqui, esse é o modo E. Então, quando a gente encontra o valor de E aqui, a gente vai colocar o valor 2. Quando a gente encontrar C4, a gente coloca 0. Quando a gente encontrar C2, a gente coloca menos 2. Quando a gente encontrar sigma V, a gente coloca 0. Quando encontrar sigma D, a gente coloca 0. Certo? Então, vamos ver. Então, aqui, o caractere de R é 2, 0, menos 2, 0 e 0. Porque aqui a gente tem E, C4, C2, sigma V e sigma D. E, C4, C2, sigma V, sigma D. Certo? Que é 2, 0, menos 2, 0 e 0. Então, é da onde vem esses valores. Espero que vocês estejam visualizando bem. E a gente faz isso para todas as representações. Então, quando é E, vai ser 2. Quando é C2, é menos 2, por exemplo. 2 menos 2, 2, 2, 2. 2, 0, menos 2, 0, 0. E assim por diante, certo? Agora, a gente chegou na nossa fórmula. Então, a gente já sabe o que é o
CR. CR é esse valor aqui. Só que a gente tem que fazer a nossa fórmula. Então, a nossa fórmula é CR para o estado fundamental é CR. Vai continuar igual. Para CR ao quadrado, a gente coloca CR ao quadrado aqui, são esses caracteres, e eles vão nos dar qual que é o valor do CR2, e assim por diante. Quando a gente faz para esta aqui, ela se mantém igual, certo? Quando a gente faz para esta aqui, a gente vai ter 3 menos 1, 3, 1 e 1. Eu sugiro que vocês façam na mão para ficar mais fácil de vocês visualizarem como que aplica essa fórmula com esses dados aqui, certo? Lembrando que CR é igual a esse aqui. Com esses valores, a gente consegue, então, reduzir essas representações e encontrar quais são as representações do nosso modo no estado excitado. Então, para o Ni1 é igual a E. Para o Ni2 é A1 mais B1 mais B2. Para o Ni3 é E. Para o Ni4 é 2A1, A2, B1 e B2. Então, essa seria a simetria do nosso estado excitado para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4 e assim por diante. Então, a gente coloca esses valores aqui, ó, as nossas contas foram para o nível, para a vibração do tipo E. Então, a gente tem A1, que é o nível 0, quando a gente tem o nível 1 é E, nível 2, A1 mais B1 mais B2, que a gente viu como é que era isso. Depois, para o nível 3 é 2E, e depois para o nível 4, 2A1 mais A2 mais B1 mais B2. Estão correspondendo com os níveis eletrônicos que a gente está levando em consideração. Então, quando a gente está fazendo a nossa integral para saber se aquela representação vai ser permitida ou não, a gente vai ter que utilizar essas representações de simetria. Tudo bem? Quando a gente está lidando com uma vibração B1, por exemplo, nós temos outro tipo de representação de simetria para os estados excitados. E para que serve saber os overtones? Bom, os overtones, na vida real, a gente observa, por exemplo, para cetonas, um pequeno picozinho na região de 3.400. E isso é bastante característico de cetonas, por exemplo. Então, quando a gente observa uma banda bem intensa de carbonila, em 1700 mais ou menos, mais associado a uma outra bandinha menorzinha de 3.400, a gente sabe que a gente está lidando com cetonas no nosso espectro. Observem também que a banda fundamental é bem mais intensa que o nosso overtone, certo? E observem também que ela é 2 vezes o valor da banda fundamental, certo? Agora a gente vai lidar com as hot bands. Bom, como eu falei logo no começo, as hot bands ocorrem através do primeiro nível excitado para qualquer nível que está acima dele. Então, isso quer dizer que a gente pode estar tratando com bandas no estado excitado, ou seja, quando a gente está aumentando a temperatura, a gente está populando mais aquela região do estado excitado e aquela banda do tipo hot band tem uma maior probabilidade de ocorrer. Então, ela vai ser descrita como esse tipo de função de onda. Então, o nosso estado fundamental para hot band vai ser este, e o estado excitado será este. Tudo certo? E o que quer dizer isso? Que a gente observa no nosso espectro, então aqui seriam as bandas fundamentais, e a hot band é uma bandinha menorzinha. No espectro real, a gente observa como um dubleto das nossas bandas, certo? E esse dubletinho pequenininho vai aumentando de intensidade se a gente for aumentando a temperatura, e então isso indicaria que nós temos uma hot band.
Aqui eu estou mostrando um espectro real de uma hot band. Então, aqui nós temos uma vibração de carbonila, né? E nós temos logo ao lado dessa vibração uma hot band. Verifiquem que ela é bem pequenininha, né? E com o aumento da temperatura, esta banda vai aumentando de intensidade. Agora nós vamos verificar o que são as bandas combinadas. Bom, as bandas combinadas ocorrem quando mais de uma banda fundamental são excitadas ao mesmo tempo. Então, para a gente saber a energia das nossas bandas combinadas, a gente tem que saber para qual nível eletrônico a gente está excitando. Então, quando a gente está levando em consideração o nosso estado fundamental, são todas as funções de onda no estado 0, nível 0, e quando a gente excita para o nível 1 e para o nível 2, vai ser a energia de Ni1 e Ni2. Quando a gente excita as duas para o nível 2 e uma para o nível 1, a gente vai ter 2 vezes Ni1 mais o Ni3. Tudo bem? E essas bandas combinadas, elas são também muito pouco intensas no espectro de infravermelho. Então, aqui é o espectro da água. Então, a gente tem nosso espectro da água aqui. E observem a intensidade de uma banda combinada da água. Então, em 5.187 centímetros ou menos 1, nós observamos uma banda combinada que é bastante pouco intensa. Agora nós vamos tratar sobre a ressonância de Fermi. Bom, a ressonância de Fermi é uma alteração das energias e das intensidades das bandas de absorção no infravermelho e no Raman, que é o resultado dessa mistura das funções de onda. Isso só ocorre quando a gente tem dois modos vibracionais que possuem energias muito similares e que acabam podendo se misturar. E isso ocorre normalmente entre bandas de combinação em modos normais e overtones e bandas de modos normais. E existem duas condições para que a ressonância de Fermi ocorra. Os modos vibracionais da molécula têm que apresentar a mesma representação irredutível de simetria. E as suas energias, como eu falei logo no começo, devem ser bastante similares. Os efeitos que a ressonância de Fermi tem no espectro de infravermelho, ou de Raman, é de que ela vai alterar a vibração de maior energia para energias ainda maiores e de menor energia para energias menores. Sendo que o modo mais fraco vai ganhar intensidade e o modo com maior intensidade vai ter a sua intensidade diminuída. Então, aqui eu tenho o espectro que a gente esperaria obter sem a ressonância de Fermi, com uma banda fundamental e uma banda combinada. E quando a gente tem a ressonância de Fermi, essa banda fundamental diminui a sua intensidade e ela é movida para uma energia maior, e a banda combinada aumenta a sua intensidade e ela diminui a sua energia, certo? Então, isso é bastante comum em espectros de infravermelho também de carbonilas, em que a gente observa como um dubleto no espectro. Então, ao invés de observar apenas uma banda, a gente observa uma banda e um ombrinho. Esse ombrinho é a ressonância de Fermi entre que nós temos um estiramento da carbonila misturado com o overtone da carbonila. E aí, então, ocorre esta duplificação de sinal. Então, a ressonância de Fermi, ela ocorre no espectro do nosso CO2, que foi o que eu coloquei logo no começo. Então, essa duplificação do nosso sinal é devido a caráter de banda E, do nosso estiramento. Então, ele consegue acoplar com um overtone, e então isso faz com que essa banda seja duplicada no nosso Raman. Então, nós temos aqui um estiramento, nós temos aqui a nossa vibração modo Raman com a duplificação devido à ressonância de Fermi. Então, verifiquem que às vezes as bandas a mais não são bandas a mais, são simplesmente
interpretações, a gente tem que fazer interpretações do nosso espectro para que a gente observe e entenda o que são essas bandas. Então, eu trouxe aqui para vocês um artigo da Journal of Physical Chemistry de 2019. Esse artigo ele trata o espectro teórico e experimental para moléculas de nitrila. Então, ele trata com acetonitrila e outras nitrilas. E ele verifica o infravermelho, o Raman e o NIR. A região do NIR é onde a gente está observando a maior quantidade de overtones. E na introdução do artigo, eles dizem que o overtone, primeiro overtone da acetonitrila, que seria próximo a 4.400 centímetros a menos 1, ainda não tinha sido observado. Então, eles não tinham certeza ainda se esse overtone realmente ocorria. Então, eles calcularam os dímeros, a interação entre essas moléculas, que poderia ser formando um anel cíclico ou uma interação linear. Então, podem verificar que são 4 nitrilas, aqui nesse caso são 2 nitrilas que eles estão observando, e fizeram o espectro e compararam com o experimental. Então, a linha vermelha é o dado de infravermelho experimental e para o azul é apenas para uma molécula sozinha de acetonitrila. Para o dímero cíclico desse aqui, nós temos este espectro em rosa e para o dímero linear, nós temos este outro espectro em preto. E o que a gente verifica é que esta banda aqui é bastante característica do dímero cíclico. Então, eles verificaram que a acetonitrila tendia a fazer dímeros cíclicos em solução. Bom, eles também conseguiram observar e mostrar num gráfico qual é a intensidade, a contribuição de cada modo de vibração. Então, para um overtone, o primeiro overtone, eles quase não observavam esse modo de vibração. Para o segundo overtone, eles observavam uma maior intensidade. Para bandas combinadas havia uma maior intensidade. Então, a gente pode observar que um espectro de infravermelho, aqui na região do NIR, é bastante complexo e existe a necessidade de a gente associar a teoria com os cálculos e com o experimental. O que eles conseguiram, que é interessante notar aqui, que eles conseguiram determinar onde fica localizada o primeiro overtone da nitrila. Então, eles verificaram que fica em 4.477 centímetros a menos 1, devido ao seu espectro bater com o espectro experimental da molécula de acetonitrila com 3 cloretos. E então eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, para que vocês verifiquem que, dependendo da orientação da molécula, a gente também tem diferentes espectros. E eu gostaria de mostrar para vocês, para quem tem curiosidade, como que a simetria, a espectroscopia e a música estão atreladas. Então, se você tem interesse e curiosidade em saber um pouco mais sobre como a simetria e a química e a espectroscopia e a música são interagentes, observem este vídeo aqui. Até mais! Tchau!